O que estás a fazer com o dom que Deus te deu? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que ultimamente eu tenho pensado e colocado mais em prática na minha própria vida e gostaria de compartilhar com vocês. Todos nós temos dons, talentos e a pergunta é: o que tens feito com essas bênçãos que Deus te deu? Se não o usas para as obras de Deus, ou pelo contrário, não usas esses dons de maneira alguma, porque sentes vergonha ou sentes que não és suficientemente bom para fazer, acredite, nada do que você tem feito até agora vale a pena. Quando nós ouvimos essas frases, principalmente como jovens, nos sentimos sufocados. Então, vou desistir dos meus sonhos? Já não posso fazer o que eu quero? Não posso ter objetivos na vida? E devo desistir de tudo para pregar para as pessoas? É isso que você está tentando dizer, Rosa? Não, não é isso que eu estou tentando dizer. Pelo contrário, no livro Mensagens aos Jovens, é um livro muito bom e se você tiver a oportunidade de ler, vai ser uma bênção na sua vida, porque é uma mensagem direcionada mesmo para os jovens. E naquele livro eu aprendi que Deus quer que os seus filhos tenham objetivos, alvos. Nós precisamos ter objetivos da vida, metas a alcançar, seja na vida profissional, pessoal. Queres ser uma doutora, um advogado, uma mulher de negócio que inspira outras pessoas. Queres chegar nesse nível, nesse patamar? Os jovens precisam ter metas. Os cristãos precisam ter metas. E Deus quer isso. Deus não quer pessoas preguiçosas que não fazem nada. E as nossas faculdades intelectuais e mentais são dons de Deus. Temos que usar tudo isso e crescer na vida e alcançar aquelas metas. Então, se você quer ser uma doutora, lute para isso. Um advogado, lute para isso. Uma mulher de negócio, lute para isso. Mas então, onde é que está o problema? Qual é a diferença do usar o talento e não usar? E por que não vale a pena se não for para a obra de Deus? Acho que para vocês entenderem melhor, eu vou ler um pequeno texto do livro Mensagens para os Jovens, e acredito que isso vai, de alguma forma, mudar o seu jeito de pensar. Diz o seguinte: mas seja qual for a atividade a que vocês possam se habilitar, nunca alimentem a ideia de que nela não podem alcançar sucesso sem sacrificar princípios. Então, o problema não está em ser bem-sucedido, mas sim em não colocar o Senhor como seu primeiro alvo. Você precisa entender que o temor do Senhor faz parte da base de todo o progresso, porque é Ele o princípio da sabedoria. Tudo que nós conseguimos fazer, tudo que nós temos a capacidade de fazer, vem de Deus. E se você achar que para alcançar os seus objetivos precisas colocar a sua fé de lado, então você saberá que estás a fazer a coisa errada. Em tudo que você fazer, precisas andar com Cristo. No negócio que você está a planejar, precisas andar com Cristo, pensando sempre, de alguma forma, espalhar a palavra de Deus da melhor maneira possível, independentemente do que você esteja a fazer. És uma professora, és um estudante, você precisa mostrar essa luz que não consegues guardar só para você. É como se você tivesse uma lâmpada nas suas mãos. A lâmpada brilha, ela não foi feita para ser escondida. E mesmo se você tentar esconder ela nos seus braços, sempre vai sair uma luz, outra e outra luz. E assim deve ser nós com a palavra de Deus. Se ela realmente está no nosso coração e está a ferver e você está tão feliz, por amares tanto o teu próximo, a tua colega, o teu chefe que talvez não conhece a palavra de Deus, por amares tanto aquela pessoa, você
não vai conseguir esconder aquela luz, não vais conseguir esconder a palavra de Deus. E quando eu falo isso, não é sempre sobre ir e falar, Deus te ama, você precisa se arrepender, Jesus está voltando. Não. Na sua atitude, na sua ternura, na sua forma de mostrar amor, no seu respeito, na sua forma de se vestir, na sua forma de tratar os outros. É isso que faz muitas vezes as pessoas se converterem, ter a curiosidade de onde é que essa pessoa vem, o que ela faz. É cristã? De qual igreja ela é? O que ela acredita? E ter mais curiosidade, porque você precisa entender que muitas das vezes você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Pode ser que aquela pessoa nunca teve nenhum tipo de contato com a Bíblia, mas só de ver você, ela vai saber quem é Jesus. Porque quem era Jesus? Ou quem é Jesus? Foi uma pessoa amável, que entendia. No livro de Ellen White, ela diz que até a forma que ele repreendia as pessoas daquela época que estavam a pecar ou a vender no templo, ele falava com as pessoas, repreendia, mas com a voz, com uma voz assim como se quisesse chorar, porque ele estava a fazer aquilo porque amava tanto aquelas pessoas e ficou tipo, o que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a pecar. Vocês não podem fazer isso. Eu quero vos salvar. E ele falava como um pai, como um irmão que está preocupado. Não façam isso. Não ia como uma forma de, tá a ver o que vocês estão a fazer? Não façam isso. Não. Ele era carinhoso, era amoroso. E até quando ele repreendia, você conseguia ver o amor pelos outros. Esse era Jesus. E ele veio para mostrar o Pai. Ele não precisava de andar com uma Bíblia. Tá vendo que está escrito Deus é amor? Não, porque ele também era amor. E ele mostrava isso. E através dele as pessoas conseguiram saber quem é o Pai. Do mesmo jeito que não devemos usar os nossos talentos e dons apenas para alcançar metas, alvos, objetivos pessoais. Um outro grande problema também é você não usar esses dons e talentos que Deus te deu de nenhuma forma. Tem pessoas que têm muita vergonha, outros pensam que não são suficientes, por isso não tentam. Mas nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de não usar os dons que Deus nos deu para a sua obra, para crescermos simplesmente por preguiça ou por vergonha. Não temos esse direito, porque o Senhor nos abençoou com isso. E nós não temos o direito de deixar de lado tudo isso que Deus nos deu de graça. Porque Deus capacita e Deus nos criou para isso. Não podemos ser jovens cristãos preguiçosos. É o que eu falei no início. Não podemos ser pessoas que apenas estão a viver sem objetivo. E Deus quer que nós tenhamos sonhos altos. Ele não quer que os nossos sonhos sejam sonhos assim pequenos. Porque você já viu o mundo, você já viu como o mundo é belo. O nosso Pai criou tudo isso. Então imagina o que Ele pode fazer com você. Se você ter fé, lutar e lutar. Deus vai te capacitar ainda mais e vai chegar a lugares que nem você imaginou. Então nós não podemos nos dar o luxo de simplesmente deixar de fazer e usar os nossos talentos porque não queremos, porque estamos com preguiça, porque achamos que não temos tempo suficiente ou sei lá, por um outro motivo. Não. Nós devemos usar esses dons e talentos, colocando Deus como alvo e em tudo que nós for fazer, andar com Cristo. E no momento que nós entender isso, colocar Deus como primeiro alvo, nós vamos levar a vida de uma forma mais leve. Toda pessoa tem o privilégio de ser um produto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseja do que agentes que representem ao mundo o seu espírito e caráter.
Não há nada de que o mundo mais necessita que da manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. Olha que lindo. O mundo necessita de você. E o que Cristo mais deseja é ter agentes que representem ao mundo o seu espírito, o seu caráter, que é o quê? Amor. Então, o mundo precisa de você e Deus quer usar-te como instrumento para mostrar ao mundo, para chamar os seus filhos que se encontram muitos desviados, muitos nunca nem ouviram falar, muitos não entendem, muitos estão frustrados, muitos estão com uma fé abalada e frágil. E você pode ser um agente da palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários o que você acha, se já pensaste nisso e se já passaste por um momento assim. Deixa aqui embaixo teu testemunho, que eu estarei lendo seu comentário e será muito bom. Então, até o próximo vídeo. Beijos.